Salve, salve, torcida vascaína, a gente está de volta aí com o nosso canal Vamos Vasco aí. Depois de uma belíssima vitória do Vascão ontem no Clássico, cara, hoje, Dia dos Pais, queria mandar um abraço aí a todos os pais que acompanham aqui o nosso canal Vamos Vasco, em especial aí o meu pai e também o meu avô. Abração aí para todos vocês aí, né, cara, um dia maravilhoso para nós vascaínos. Depois de uma boa vitória contra o Fluminense, cara, o Vasco agora vai ter um tempinho aí para descansar, para trabalhar, para pegar o Criciúma na próxima rodada no Campeonato Brasileiro. Esperamos aí com uma boa vitória também. Vamos falar muito do que foi o jogo ontem, também aí destaques, como que está a situação aí física do Verratti e também do zagueiro Maicon, que saíram sentindo dores aí ao final da partida. Vamos falar também aqui do garoto Ryan, que pode parar no futebol da Bélgica, e também a contratação aí do Maurício Lemos, que já está praticamente tudo certo. O Atlético Mineiro já deu o ok para o jogador ser novo reforço do Vasco. Tudo isso e muito mais, mas antes de começar, deixa o like, se inscreve aí se você não está inscrito, ativa o sininho das notificações aí para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco. A gente quer chegar a 215 mil inscritos, dá essa moral se inscrevendo aí, valeu demais! Bom, pessoal, ontem o Vasco jogou muita bola, né, cara? Ontem, pra falar a verdade, o Vasco engoliu o Fluminense, poderia ter feito uma goleada, aplicado uma goleada humilhante do Fluminense ontem, mas tá de bom tamanho, 2-0 pro Vascão, um show de bola, com direito a olé, cantado por muitos e muitos minutos lá no Engenhão, e com certeza o Vasco fez por merecer sim essa vitória maravilhosa que foi ontem. Com certeza o Rafael Paiva foi sim um dos grandes responsáveis por essa grande vitória do Vasco ontem. Teve sim um trabalho dele implementado dentro de campo, os jogadores estão correspondendo bem depois de o Vasco ter ficado um pouco cansado nos jogos contra o Atlético Goianiense. Estava nítido que o Vasco estava meio, até certo ponto, se arrastando dentro de campo, precisava de um descanso fisicamente, precisava de corrigir vários erros, como disseram os jogadores depois da classificação contra o Atlético Goianiense. O Vasco não estava tendo tempo nem para treinar, cara. Aí agora conseguiu se ajeitar ali o pouco tempo que teve, e o resultado foi maravilhoso dentro de campo, né? O Vasco deu um show. Você vê o Watson, cara, um jogador que era muito criticado, já critiquei demais o garoto aqui no canal, pedi até mesmo a saída do cara, porque não jogava nada no início da temporada, mas o que o Rafael Paiva fez com esse jogador é algo absurdo, né? O Watson tá evoluindo demais, tá jogando com certeza o melhor futebol da sua carreira aí com a camisa do Vasco. Ontem o jogador passou desapercebido aí devido a outros jogadores terem jogado muito e também a arbitragem, né? Mas o Watson jogou muita bola, jogou, você vê ali no finalzinho do jogo o cara correndo, se matando para ajudar o Vasco. Com certeza está vivendo o melhor momento da sua carreira e esperamos que ele continue assim e evolua mais ainda. É um jogador jovem, tem muita coisa a aprender e ajudar o Vasco nesse Campeonato Brasileiro e nos próximos anos. Gostei muito da atuação do Paê, uma das melhores dele com a camisa do Vasco. Com certeza o jogador ainda não está 100%, mas eu tenho certeza absoluta que se ele perder ali mais uns 2, 3 quilos, meu amigo, ele vai destruir, vai jogar muita bola, vai conseguir ajudar muito o Vasco ainda nesse Campeonato Brasileiro. Gostei da atuação do David, foi uma grata surpresa, meu amigo, sério. Não esperava que o David seria titular no jogo de ontem, devido aí a essa semana se falar bastante da possibilidade dele nem ser mais utilizado, porque o Vasco tem que comprar ele junto ao Internacional, porque ele está muito perto de bater as metas estipuladas no seu contrato. Caso ele atinja essas metas, o Vasco terá que pagar 3,5 milhões de euros aí ao Internacional para comprar o DVD em definitivo. Mas o Rafael Paiva não estava nem aí, colocou o cara em campo, jogou bem. Claro, não é um jogador excepcional, mas ajudou bastante na marcação, se comprometeu muito ali, se doou muito, voltando para ajudar ali, preenchendo também várias vezes o meio-campo do Vasco, assim como o próprio Watson. O Verratti é o Verratti, né, cara? Não tem o que falar, né? Os caras lá reclamando do gol do cara que bateu na mão. A gente sabe muito bem onde é que pegou a bola, né, cara? Nem tem como a gente falar aqui, mas quem é vascaíno sabe ali o que aconteceu realmente no lance. Vamos dizer assim, a bola ficou à feição pro Verratti fazer o gol, com certeza ali, o gol legal, não vi mão do Verratti ali no lance, tá nítido o lance, é porque a mídia não quer falar onde a bola pegou, todo mundo sabe, mas não foi no braço, pegou em qualquer lugar, menos no braço do Verratti, e ele fez o gol ali, o gol que abriu o placar e começou a choradeira do Fluminense. O Vasco vivia até um certo momento de incerteza ali, não sabia se iria atacar, se iria defender o Fluminense, mas mesmo assim conseguiu, após o gol, dominar o Fluminense mais ainda, poderia ter chegado ao segundo gol já no primeiro tempo. No segundo tempo ali, o Vasco começou a ser um time um pouco mais reativo, né, saindo mais nos contra-ataques, conseguiu ali com o zagueiro João Vitor uma boa jogada, e na sequência da jogada dele ali saiu o gol do Vitor Luiz, né, cara, fazendo seu primeiro gol com a camisa do Vasco, um jogador que chegou totalmente desacreditado,
vindo do Coritiba, tinha sido rebaixado com o Coritiba, parecia que estava se encaminhando aí para um fim trágico na sua carreira, voltou aí a um grande clube na sua carreira e vencendo ali peça importante quando o Piton não está em campo. E ontem ele fez o gol ali, o segundo gol, que realmente fechou o caixão do Fluminense. O Vitor Luiz é uma grata surpresa, esperamos aí que ele continue jogando bem, porque o Vasco está bem servido ali na lateral esquerda. Quando não tem o Piton, temos aí o Vitor Luiz, que não está comprometendo, pelo contrário, está ajudando bastante. Temos um potencial no banco, que é o Leandrinho também, um jogador para ser desenvolvido e ser o lateral esquerdo do Vasco por muitos anos, depois que o Vasco vendeu o Piton, porque isso fatalmente irá acontecer. O Vasco deverá sim vender o Piton e para isso tem que ir preparando o garoto, que ele será o futuro do Vasco, né? Tomara que dê muito certo aí a evolução do Leandrinho, para que ele seja também um bom jogador no futuro. Ontem também a marcação do Vasco foi muito bem com o Hugo Moura, o Matheus Cocão. Matheus Cocão, inclusive, não errou nenhum passe, assim como o Léo Pelé. Mas eu não vou elogiar o Léo Pelé, cara. Dá pra elogiar no jogo de ontem, mas não dá pra ter confiança, porque é o que eu sempre falei aqui no canal. Ele pode jogar bem, mas depois a gente nunca sabe quando ele vai falhar novamente e tomar a vaia do torcedor. Mas ontem ele passou ileso, foi bem, jogou seguro ali juntamente com o Maicon e torcemos aí para que ele continue mantendo esse nível, né? Para que não erre mais como ele falhou em jogos aí passados. O Maicon, impecável também na zaga, assim como o Léo Jardim no gol. O Maicon saiu sentindo ali, não sabemos qual o grau da lesão do jogador, mas há informações que ele se colocou à disposição para o jogo contra o Criciúma no próximo final de semana. Torcemos aí para que o Maicon esteja 100%. O João Vitor voltou jogando muita bola. Se o Maicon não jogar, o João Vitor será o titular ali na zaga. O Verratti também saiu meio que mancando no final do jogo, né? Saiu reclamando de dores, sentindo dores depois de um lance que ele tentou fazer um gol do meio campo, mas o jogador está tranquilo, de acordo com as informações, o jogador saiu lá do Engenhão normalmente sem estar mancando e não deverá ser dúvida para a partida contra o Criciúma. Deixe nos comentários aí o que você achou da partida de ontem, essa boa vitória do Vasco, 2-0, estamos na 10ª colocação aí, com 27 pontos conquistados. Esperamos aí que o Vasco faça mais bons jogos e continue aí vencendo. Vale ressaltar que temos ainda um jogo a menos contra o Cuiabá. Bom, e agora vamos falar aqui da situação do mercado da bola do Vasco, cara. O Anderlecht da Bélgica teria feito uma proposta ao Vasco para contratar o atacante Ryan. A oferta inicial seria por empréstimo. O Ryan, que entrou nos minutos finais da partida ontem contra o Fluminense, fez um jogo razoável, né, cara? Nada além disso, mas é um jogador aí que tem muito potencial, mas precisa ser bem trabalhado, né? Um jogador que ora parece que está meio disperso, ora parece que não corre tanto assim, mas o jogador é uma das grandes promessas aí da base do Vasco. Vale ressaltar que a multa rescisória do atleta é de 80 milhões de euros, quase 480 milhões de reais na cotação atual. Com certeza é um jogador muito importante aí para o futuro vascaíno, mas ele tem que ser bem trabalhado, ser desenvolvido. Ele tem contrato até dezembro de 2025 com o Vasco. Vamos aguardar ainda se o Anderlecht da Bélgica vai manter o interesse no jogador. A proposta inicial, como eu disse, de acordo com a RTI Sports, teria sido por empréstimo. Bom, e também tivemos uma grande novidade envolvendo aí o zagueiro Maurício Lemos. De acordo com o BTB Sports, o Atlético Mineiro já deu o ok para o jogador se transferir para o Vasco. O jogador, inclusive, não foi sequer relacionado para a partida de ontem do Atlético contra o Cruzeiro e o jogador está muito perto de ser reforço do Vasco. De acordo com as informações, só depende do atleta para ele fechar com o Vasco. O Atlético Mineiro deixou nas mãos do jogador a sua decisão, se vai continuar no Galo ou se vai se transferir para o Vasco. No Galo ele não deverá ser utilizado. Caso ele venha para o Vasco, ele deverá ser titular ao lado do João Vitor. Essa é a tendência. A diretoria do Vasco entende que o nome do Maurício Lemos será muito importante aí para compor a nossa zaga, mas tem um porém dele não poder atuar na Copa do Brasil, o que na minha opinião é um fator a ser considerado. Porque se o Vasco for avançando e chegar a lutar pelo título da Copa do Brasil, precisa ter o seu elenco 100% inteiro para jogar, cara. E você não ter um zagueiro que vim contratado agora pode pesar ali em algum momento da competição. Mas são os tipos de negociações que o Vasco tem condições de fazer, jogadores aí com um preço mais barato, jogadores que estão encostados, jogadores livres no mercado, porque não temos grana para investir em contratações em definitiva de jogadores. Maurício Lemos tem 28 anos, tem passagem por vários clubes lá na Europa, do Uruguai também tem passagem pela seleção uruguaia, chega aí após fazer um bom campeonato brasileiro no ano passado pelo Galo. Nesse ano, estranhamente, ele não vem sendo utilizado lá no Galo pelo técnico Gabriel Milito, e o Atlético se viu aí numa possibilidade de transferir o jogador, e ele deverá ser reforço do Vasco. Um jogador que também tem um histórico de lesões, esperamos que ele não se lesione vestindo a nossa camisa. Deixa nos comentários o que você acha da chegada do Maurício Lemos. O Atlético já deu ok, só falta aí o jogador fechar com o Vasco e ele será nosso novo reforço.
Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Tamo junto. E é nóis.